Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o quê? Tá esperto, hein? O nosso Pedalcast. Eu tenho certeza que você estava aí naquele grau de ansiedade. Rapaz, não começa logo esse Pedalcast. O último que eu assisti foi semana passada. Estou empolgadaço para ver o próximo. E estamos aqui mais uma vez com aqueles minutinhos aí preciosos desse mundo maravilhoso da bicicleta. Você está percebendo aqui que temos aqui uma pessoa hoje aí, né? Um casal, para quem não sabe é casal, tá bom? Para quem não sabe é casal. Vamos perguntar algumas coisas aqui também. E aí, Marcos, tudo bem? Opa, Wanderson, tudo bem? Adriana aqui com a gente hoje, É né, isso aí, Wanderson? convidado especial. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado por ter vocês aí de novo. Eu vou começar com aquela mensagem tradicional aqui, Wanderson. Sem a Vamos ver mensagem a se gente não é. começa o podcast. Vamos lá. Olha, entre tantas coisas boas para te desejar, eu desejo a presença de Deus. Ó, Assim saberá que nada irá te faltar. E a gente começa por aí com essa mensagem aí bacana para todo mundo. Venham para as ruas pedalar. Nós fizemos no nosso último podcast a nossa participação aqui falando sobre a morte muito brusca do Vitor. O Vitor estava ciclista naquele momento, mas o alvo não foi a bicicleta dele, nós já falamos sobre isso. Então vamos pessoal, vamos pedalar, continua indo para as ruas, vai com seus filhos pedalar, procura um local, né, onde tem bastante pessoas e tal. Como nós falamos, sempre que vocês que pedalam em grupos de adultos, sempre procura pedalar realmente em grupo, isso ajuda, isso dá segurança. Anda com roupa refletiva, anda com roupa clara, bem, aquela uhum, iluminada, sabe? É por aí que nós temos que estar. E eu, em alguns locais, se eu estou andando à noite, eu uso até aquele jaleco, sabe? Aquele amarelinho sei. que tem fita refletiva. E eu acho que é bem bacana. Então, as pessoas, esses jalecos antigamente era difícil de encontrar, hoje a gente encontra em vários locais. Sim. E são roupas baratas, né? Dá para comprar e andar com um jaleco bacana. Então, eu acho que é a dica que fica aí hoje. E você ia me fazer uma pergunta, vamos lá, passo para você a bola. Passo, beleza. Antes disso, por favor, Adriana, se Oi, tá aqui apresente aí, escondidinha. né? Tem gente perguntando, poxa vida, tem uma moça ali do lado, aí tem sempre o Van e o Marcos lá, né? Eu Oi, já dei a deixa, falei que é um casal, né? Então se apresenta aí pra oi, gente aí. Ivan, tudo bem? Bom, o Tudo pessoal está acostumado a ver o Ivan lá no Glancecast. Hoje eu fui é, convidada de e honra. aqui é de honra, obrigada. Fui convidada e aqui estou para compor aqui esse time aqui de feras aqui. Eu vou tentar ajudar aí no que eu puder aí para Boa. Daqui a pouco vamos você ter. pergunta pra Adriana também, Ai, pô. meu Deus. Saber aí da bicicleta dela, como que é pedalar em Meu família. Deus. Marcos, Adriano, os meninos, deve ser uma loucura, né? Uma loucura. Um vai para um lado, outro vai para o outro, mas enfim. Deixa eu fazer aqui a primeira pergunta aqui pro Marcos aqui, né? Marcos, vai ser duas perguntas aqui em uma, tá bom? Tá. Eu queria saber como que está o seu trabalho com relação à Confederação Brasileira de Ciclismo. E para quem falou, rapaz, Confederação Brasileira, nem sabia que isso existia, né? Exatamente. Talvez tenha alguém ali pensando assim. E depois, o que que é a Confederação Brasileira de Ciclismo? Muito bem. A Confederação Brasileira de Ciclismo é a entidade máxima do desporto no Brasil. Por exemplo, quando você vai para uma Olimpíada, para uns Jogos Pan-Americanos, um campeonato internacional, você precisa ser um atleta federado, ou seja, tem a sua federação estadual, no caso das federações no Brasil, são 27, são os 26 estados e o Distrito Federal, Uhum, portanto, 27 unidades de federação que você pode se filiar no país. E aí tem a confederação que ela agrega todas essas federações. A confederação é uhum, a entidade que está trabalhando junto com o Comitê Olímpico Brasileiro e a Secretaria Nacional de Esportes lá em Brasília, né? Trabalha uhum. direto com o governo e trabalha também com o Comitê Olímpico Brasileiro, sendo uma entidade do terceiro setor. É claro, ela não é uma entidade pública, mas ela trabalha com o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. E aí tem outras associações no país e tal que trabalham com o esporte de lazer, com o esporte da ciclomobilidade, né? Nós Legal. mesmos temos a Associação Brasileira de Uhum, Ciclomobilidade, o qual aqui nós fazemos o nosso pedalcast, uhum, e a gente desenvolve passeios ciclísticos, o cicloturismo,
as pessoas que gostam de fazer esporte, grupos que andam, a gente está recebendo e temos muito lá na nossa associação esses grupos que aí não tem necessidade de ser um atleta federado, mas sim a nossa entidade acaba sendo uma agregada ali da confederação. E a confederação ela terá uma eleição agora no dia 8 de março. Tá. Eu sou o candidato, um dos candidatos, inclusive na sexta-feira eu vou ter um podcast também falando para a Associação Brasileira de Importadores de Peças de Bicicleta, e depois eu vou estar divulgando isso também aqui junto no nosso Pedalcast. Eu vou ter essa entrevista lá na sexta-feira falando especificamente de eleição da confederação, como funciona. Hoje nós vamos ter um convidado aqui também, que é o Renato Ferraro, daqui a pouco nós vamos ligar para ele. Então, a confederação é isso, ela agrega todo o esporte de competição e os atletas federados no Brasil todo. Só para vocês terem uma ideia, hoje são 20 milhões, tá? Isso é um estudo que nós estamos terminando, uma pesquisa com dados concretos, que nós estamos fazendo através das nossas federações no Brasil inteiro. Hoje nós temos pessoas que pedalam e que participam de passeio ciclístico, mais ou menos 20 milhões de pessoas no Brasil que são ativos andando de bicicleta pelo menos uma vez por semana. Aquelas pessoas que, por exemplo, fazem lá 20, 30, 40 quilômetros andando de bicicleta, e as pessoas que andam aqui na ciclofaixa de São Paulo, por exemplo, nas ciclofaixas que tem no Rio de Janeiro, que são ciclovias, e que tem no Brasil todo. E tem pessoas que trabalham e vão trabalhar de bicicleta, tem pessoas que vão estudar de bicicleta. Então, esse público ativo hoje não quer dizer que isso é para competir. Nós não estamos falando de competição. De competição, nós devemos chegar aí cerca de 1 milhão de ciclistas, se colocar atletas federados. Hoje é um número de atletas que participam efetivamente. Mas nós temos 20 milhões de ciclistas que pedalam regularmente, pelo menos uma vez por semana, aí que faz 20, 30 quilômetros. Então, cada dia mais chega pessoas para essa nossa alcateia, né? Esse grupo, e forma esse pelotão gigantesco aí de 20 milhões de ciclistas hoje ativos no país. Caramba, 20 milhões é gente, hein? E o seu Bastante. trabalho lá na confederação hoje, lá ele está em que nível, que pé que tá? Nós Qual a sua estamos expectativa lá? buscando apoio. E quem vota são, na realidade, uma pergunta muito importante, porque quem vota são as federações estaduais, são 27, e a comissão de atletas, que são 15 atletas que estão nessa comissão. Cada uma dessas federações tem peso 3, que vale 3 votos. É como aquelas eleições complicadas lá dos Estados Unidos, que a gente não Sim, entende não muito bem entende como muito, né? fica, né? E depois nós temos os votos dos atletas também, que vale igual às da federação. Então são 15 atletas vezes 3, o peso de 3, são 45 Sim, votos. 45. E depois são 27 federações, com o peso 3 também, você multiplica isso por 3. Eu não vou conseguir aqui multiplicar, mas eu tenho isso aí somado. E depois nós temos os clubes. Os clubes valem um voto cada um. Nós temos hoje 6 clubes que podem votar, que são dos ciclistas paralímpicos, que ele também está agregado com o ciclismo olímpico, e tem aqueles que são campeão brasileiro. Então tem o bicicross, o pessoal do bicicross, do mountain bike e do ciclismo, que acabam somando esses votos. Ao total, nós chegamos aí a um número de aproximadamente 150 votos. Eu não estou com esse número, mas são mais ou menos esse número, 147 votos. Porque tem alguns clubes que às vezes tem um atleta também que está suspenso, que não pode votar. Então, nós vamos chegar aí a uns 147 votos ao total. E isso acaba sendo uma eleição muito difícil, ela é muito desgastante, porque você tem que falar com todo mundo, você tem que apresentar suas propostas. Hoje são 3 chapas que são candidatas, porque tem até esse próximo final de semana para registrar essas chapas. Então, até o dia 25 de fevereiro tem o prazo para registro de chapas. Então, até o momento, a gente sabe que são 3 candidatos, e isso pode até ser mais, pode ser menos,
mas esse é hoje o número que nós temos. É uma Perfeito, eleição muito difícil. perfeito. Vou dar uma dica para você que vai votar. Ninguém entende mais desse universo do que um cara que foi para campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos e vários outros campeonatos aí mundo afora. É só uma dica, tá? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Mas já pegando aqui o embalo, a Adriana tá achando que ela vai ficar aqui hoje só assistindo a gente, só, né? Que não vai ter pergunta para ela. Não, eu vou ali sentar ali, tô com saudade do meu marido. Ô, Adriana, me diz Vamos aqui, perguntar, qual foi a última vez que ela pedalou? qual foi a Andou última de vez que você bike? pedalou Foi Ai, recente. senhor, senhor, vamos pular essa, né? Vamos pular essa. Próxima pergunta. Fala uma coisa, qual que é o peso de ser casada com um atleta de alta performance? Nossa, Né? Por exemplo, fim de semana sai para pedalar, não, vamos embora, vamos a família junto. Vai você, os meninos, ele leva a galera com ele para pedalar. E como eles, para quem já ouviu aqui alguns podcasts, eles têm os filhos, né? A Estela, um pouquinho mais velha, então, mas tem os gêmeos. Eu vou falar dos gêmeos agora, tem 6 aninhos. Como é que é pedalar, por exemplo, no Parque Ibirapuera com os gêmeos? Né, o Christian vai para o lado, o Matheus vai para o outro, como é que é? Mais ou menos isso, viu? A gente sai correndo atrás dele, como que é essa loucura aí, Adriana? pergunta pesada, hein, Ivan? Olha, eu vou falar que o peso de pedalar do lado de um atleta como ele. Porque ele acha que a gente é igual ele, né? Exatamente. O peso é quando eu tô pedalando perto dele, É, porque ele vai tranquilamente, somente é, ele tem um histórico aí muito positivo, né, uhum, em subidas. Ele na subida vai que vai, mais do que uma descida, aham. e ele acha que eu posso acompanhá-lo. Acho que qualquer um pode Aí acompanhar, né? quando ele tá Normal. lá na frente, lá no alto, ele olha para trás, lá vem eu empurrando minha Com a bikezinha. língua pra fora. Ele vai, você não tá subindo, pedalando? Eu falei, não, eu tô Uhum. mais na Tô boa, chegando, tô tô de boa, chegando. eu não tenho a mesma performance, obviamente, que ele, Uhum. nem poderia, né, pelo histórico dele, mas ele é bem, pode falar, agressivo, assim, no sentido de pedalar, ele é Uhum. bem, embora tá meio afastadinho também, tá devendo, Tá devendo vou também? fazer aqui ao vivo, tá devendo, parou, é lógico que a correria, família, acabou, todas essas obrigações, essas funções aí que ele tem, afastou ele um pouquinho de pedalar, Uhum. que antes ele pedalava com os amigos, agora os amigos tudo cobrando, cobra aí, ó, João Carolino, César Danelix, cobra aqui, ó, eles vivem ligando. Aí ele fala pra eles que é a mulher que não deixa, tá? Aham. Aquela desculpinha, né? Que minha mulher. Aí eu falo, não, não, a mulher deixa assim. Eu Ele tô vai. mandando, na verdade. Aí ele tá em débito com os amigos, mas ele vai voltar, que eu tô incentivando. Legal. Mas com as crianças, é legal, porque lá eles desenvolveu uma bicicleta que para os gêmeos, né? Inclusive a Uhum. fábrica deles desenvolveu essa bike quando as meninas eram pequenininhas, né? Que ele leva um na frente e um atrás. Eu falei, tá ótimo, cavalheiro, porque os dois são pesados e eu vou sozinha na minha. Aham. Porque eu também Legal. não tenho muito equilíbrio, então ele leva os dois, mas mesmo assim, com os dois e ele consegue estar na minha frente, cara. Eu sozinha. Mesmo com os Na meninos Mesmo lá? com os subida, meninos. na Na Somente na subida. subida? subida. Detalhe, na É os trem subida. lá na frente. E ainda eles ficam tirando barato de mim. Vai, mamãe, vai. Não sei o quê. E não tô nem pedalando, os dois sem vergonha, né? Eu não tô nem pedalando e fica, ai, mamãe, isso é muito prático. Você tá falando o quê? Você não pega seu pai, Seu essa pai que tá coxa. pedalando aí, De novo rapaz. falando das coxas, meu marido, mas essas coxas, gente, não subi. Sensacional. Muito bom. E você, Marcos? Você curte esses programas assim de fim de É, semana? a Adriana está falando, nós temos uma casa de veraneio no Fico interior de São feliz. Paulo e lá a gente anda bastante de bike. Uhum. Então a gente tem a bicicleta lá e a gente anda de bicicleta. E lá tem umas rampinhas, Lá né? Que tem a muita gente. subida, gente. É. Uhum. Mas ela está dizendo, porque os meninos começaram a andar sem rodinha, não tem muito É, tempo. Então eles começaram a andar faz uns 6 meses mais ou menos que eles andam sem a rodinha, porque antes eles pedalavam rápido e tudo, mas não queria tirar a rodinha. E aí eu, como instrutor e Aham. pai, não dá certo, né? Porque aí eu ficava cobrando e tal. Mas eles estão andando muito rápido os dois. E assim, tá no sangue, né? Eles querem competir. E aí eu fico. Porque, é lógico, né? Eu quebrei tanta coisa caindo quando eu comecei a competir, né? Eu caía, quebrei o dedo, quebrei o olha Aí braço. você só. ficava vendo, poxa, se eles E aí caírem, eu que se fico quebrar. com Era medo. medo da Adriana, na verdade. Brincadeira. Na verdade, eu vou fazer uma pontuação aí, tá? Que ele falou que os meninos começaram a andar por causa dele. Mas, na verdade, eu vou contar a história real, Vande. A É. verdadeira história, porque que eles tiraram a rodinha. Eles receberam a priminha em casa, a priminha é 2 anos, 3 anos mais velha que eles, uns 9 anos, e a menina tá no pedal lá, Pedalando sem rodinha. pedalando sem rodinha, um outro menininho mais novo que eles, com 5 anos, também pedalando lá sem rodinha, ele olhou assim, então foi, não, não posso Ah, ficar se para sentindo trás, inferior, se falou, sentindo não. inferior, falei, não, peraí, eu de rodinha? Eu? Aí foram lá e tiraram na raça, falou, agora eu vou sem rodinha, e um dia
eles Claro, aprenderam aqui da tem saúde. sangue Mazarão, né? É, Tem porque rodinha. Não, mas tem crianças, Mas é um incentivo, na verdade, É. a gente faz as coisas, né, Van? A gente fala que a gente tem muito incentivo, né? Uhum. De olhar assim, falar, mas peraí, aquela pessoa faz, eu também posso fazer. Isso é Exatamente legal do isso. ser humano. desafio. Mas tem crianças com 3 anos, Wanderson, que está pedalando, né? Então, e Uhum. não é filho de ciclistas, É, eles vão lá, se desafiam mesmo, e tem é. criança até, assim, que não completou 3 anos ainda, já está pedalando sem rodinha. Então, Uhum. eu vi nos passeios ciclísticos que nós organizamos, os ciclistas, as crianças, né? Os Muita pais criança, ali junto, e as bastante criança. crianças andando ali sem rodinha. Então, a gente vê muito isso. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ir para as ruas, pedalar, a bicicleta, ela te dá muito prazer, né, libera a endorfina, você fica, numa condição muito mais feliz, né, as pessoas que pedalam. Então eu Uhum. sinto isso, Sim. às vezes eu preciso pegar minha bicicleta e preciso fazer um pouco de esforço, Uhum. porque, eu preciso liberar isso no meu organismo, eu Tá. sinto essa falta. Van, é legal que falar do setor, elas têm medo, não? Ah, mas onde eu posso pedalar? Tem tantos parques em São Paulo, né? Uhum. A gente gosta muito dos parques, são seguros. E outra, falando do campo do ponto de vista emocional, o vínculo que você cria, né, com a família, você Pedalar em pedalando. família, né? Nossa, é muito gostoso pedalar com ele, com as Uhum. crianças. Ele já vem agora atrás, fica aquela. Porque a minha Uhum. família é grande, tá, gente? Então já vem uma sequência de bike, assim, parece um É passeio bastante. ciclístico. A explica que é o passeio ciclístico, mas é gostoso, o vínculo que cria também as memórias, é Uhum. muito gostoso. No podcast passado, a gente falou de uma tragédia que teve aí, a gente falou um pouco Sim, sobre violência, né? E quando os meninos, por exemplo, o Cristian e o Matheus, como eles têm 6 anos, né? Quando eles tiverem, sei lá, 15 anos, um exemplo, estou numa idade aqui. Se eles falarem assim, eu quero seguir o caminho do papai, também quero ser ciclista, né? Vão ter lá a bicicletinha deles lá, eles vão sair para treinar, competir. Vocês vão deixar, assim, na boa, sair, competir, treinar na rua? A gente sabe que não tem tanto local apropriado aqui no Brasil, tem um ou outro ali, mas qual que seria a posição de vocês com relação? Iriam apoiar? Iriam falar, puxa vida, espera mais um pouco, talvez não? Como que olha, seria para eu vou vocês falar isso? por mim, depois ele fala por ele. Por mim, assim, eu crio os meus filhos, eles sabem, para o mundo. Eu crio eles para criar, para viver, para trazer algo, não só viver para eles, que eu falo que é muito Aham, pequeno. A gente fala esse treinamento que é muito pequeno viver só para você, mas é. viver também para os outros, ajudar outras pessoas, trazer benefícios para Uhum, o mundo. Então, eles são muito criados assim, abertos para o mundo, obviamente com muita instrução, né, do que há lá fora, dos perigos. Então, na verdade, é isso que a gente tem que fazer, instruir nossos filhos para os perigos lá fora e deixar eles terem a consciência de como agir em determinados momentos. Então, como na época, como ele saiu de casa, que já foi mais difícil, né, por conta da mentalidade também da mãe dele, né, da família, por medo também, né, das inseguranças, mas a gente eu novamente, a pessoa fala, ah, mais fácil para você que você trabalha com inteligência. Não, não é mais fácil, eu sou mãe. Dói, algumas coisas eu vejo meus uhum. filhos passando, mas eu tenho que deixar ela passar, porque ela tem que viver, né? Então, para mim também, na verdade, é mais difícil quando a gente é mentor, você sabe disso, É Vande, verdade. porque você tem que deixar, mas o coração Tem também que de deixar aí. pai e mãe fala mais alto, mas a gente tem aqui, ó, que Uhum. aqui acaba dando direcionamento. Para você, Marco, como é que seria isso? Com certeza, né? Acho que a gente nunca deve cercear o direito de alguém. Ah, eu quero ser ciclista. Eu falar, não, você não vai ser ciclista. Eu quero jogar futebol, não. Acho que Uhum. isso, o que a gente tem que fazer é acompanhar, né? Dar um direcionamento. Você tem coisas que eu passei que realmente eu não gostaria que eles passassem, mas não tinha ninguém para me orientar naquele momento. Então, eu acho que cabe muito aos pais. Hoje tem muitos treinadores, né, que acompanham. Hoje tem grupos Sim, organizados, é né? verdade. Quando eu falo, né, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado sempre, porque você. Mas também hoje tem muita ciclovia na cidade de São Uhum. Paulo, ciclofaixa, clubes que às vezes tem até clubes públicos que você Uhum. pode andar de bicicleta. Por exemplo, a Prainha, aqui em São Paulo, lá na Avenida Atlântica, é um local maravilhoso para andar de bicicleta lá. E é um local assim gostoso, sabe? Lá dentro dá para você andar tranquilamente, é um local público, então tem vários locais, né? Público em São Paulo, se você procurar, que dá para andar de Nós bicicleta em fizemos um local público. trabalho lá, não fizemos? Eu Você estou também. enganado, né? Sim, sim, Vários Foi lá passeios, fizemos. né? naquele. Foi, É, na Os muito passeios bom, prainha. né? ciclísticos, a Vários gente. passeios, né? São bacana, passeio que Aham. vai todo E aquele o local é muito pessoal. agradável, né? Você está do lado da represa ali, da Guarapiranga, É então gostoso lá. é muito bonito. E a gente tem espaço para pedalar. A própria Ibirapuera, né? O Parque do Ibirapuera, que tem muita gente lá, mas
dá para você andar legal. Parque das Bicicletas, que é do lado ali do Ibirapuera, né? Tem muitas crianças que pedalam lá, tem até uma pistinha lá que já dá Uhum. para as crianças começar a brincar. Então, eu acho que espaço tem. A gente tem que, às vezes, pegar a bicicleta, pôr no carro e ir até lá e tal. Esse cuidado eu acho que é importante, né, para Uhum. quem vai com criança. Sim. Mas eu, claro que iria incentivar. Hoje nós estamos falando um pouco da confederação, Wanderson, e eu já combinei com o Renato Ferrara, eu vou ligar para ele, Uhum. né? Esses dias nós ligamos para o Portela numa Foi. ligação que não era combinado. Hoje, eu combinei com o Renato Ferraro que eu iria ligar para ele para a gente estar falando. Nós falamos no outro podcast com o Arthur e hoje a gente vai ligar para o Renato. Então vamos ver se ele atende aqui. Ele atendendo, a gente já vai começar um bate-papo. É Você isso aí. pode ir tocando aí. O Renato, atende o Marcos aí, pô. Não Enquanto sou eu, liga, nem né? qualquer um que tá ligando, não, é o Marcos, pô. Ó, De tá de primeira. prontidão. Ó. Renato Ferraro, estamos aqui no nosso Pedalcast. Tudo bem com você, Renato? Tudo bem, Mazarão, Pedalcast, tudo bem? Tenho acompanhado, sim, maravilha. Então, De ciclismo. isso, Renato. O Renato, pessoal, eu vou apresentar aqui porque ele é muito íntimo. O Renato é paranaense, lá de Cascavel. Ih, gente, Eu nasci no norte do Paraná, em Arapongas, mas eu sou cidadão paulistano porque eu recebi essa honra Aham, essa pela honra. Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, o título de cidadão paulistano com a medalha Anchieta. Lógico, eu não vou nunca dizer que não sou paranaense, porque nasci lá no Paraná, mas o meu estado de coração é o estado de São Paulo. Por isso tudo que aconteceu comigo, desde os 16 anos eu vivo em São Paulo, estou com Uhum. 61 anos, então eu me considero hoje um cidadão do estado de São Exato. Paulo. O Renato, você hoje tem uma loja, né, Renato? Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua, do que você faz hoje e tal, e depois nós vamos às questões da Confederação Brasileira de Ciclismo, que nós já falamos um pouco aqui, tá bom? Tá ótimo, Mazarão. Então vamos lá. Bom, eu nasci no dia 1º de setembro de 59, tenho atualmente 65 anos. Sou um ex-ciclista profissional, alguns dos títulos, Volta do Brasil, fui campeão da Volta do Brasil, campeão brasileiro, campeão pan-americano da 4x100, uma prova que não existe mais hoje. Mas, enfim, foi uma carreira bacana, corri profissionalmente na Europa e hoje não, já de um bom tempo para cá, desde que eu parei de correr de bicicleta, eu atuo no mercado do ciclismo, ou seja, sempre lidei com empresas ligadas à importação, exportação, e hoje eu sou lojista de bike. Então é isso aí, e sou um grande apoiador do ciclismo também, sou organizador de eventos. Eu organizo todos os anos em Cascavel uma prova que se chama Copa Ferraro Internacional e tenho trazido sempre ciclistas de renome mundial para a prova. Muito bem, Renato. Você foi um dos pioneiros, eu sei. Você morou na Itália, né? Você parla italiano? Como é? Io parlo abbastanza bene l'italiano perché ho abitato in Italia 2 anni, allora così non è un problema per me l'italiano. Ah, tá bem afinado ainda. Muito bem, muito bem. O pessoal tá falando aqui enquanto eu tô te entrevistando. Então, no dia que eu tiver com eles, eu vou fazer igual, viu, Renato? Então, o que eu vou te dizer? Imagina, oi, Renato, primeiramente, tá? Adriana Tudo bem, falando. Renato? Oi, meu querido. Ele tava falando italiano, eu falei, eu entendo tudo que ele fala, que eu fiz um pouquinho de italiano, então dá pra entender. Então tá bom. E também falei que eu fui lá no seu evento que você faz em Cascavel, que é incrível, adorei, a gente já esteve lá prestigiando, e é um baita evento. Bacana, obrigado pelo elogio. Renato, agora vamos entrar numa situação mais polêmica. Nós temos, no dia 8 de março, a eleição para a próxima gestão aí da Confederação Brasileira de Ciclismo. A Confederação, eu já passei aqui para o pessoal, que é a organização maior do ciclismo brasileiro, e ela é que agrega as federações estaduais. Então, em cada estado, nós temos as federações de cada estado, com a do Distrito Federal, nós temos 27 filiadas da confederação.
e esses votos que se recebe para ser presidente de uma confederação é dessas federações, são dessas federações, e nós temos lá uma comissão de atletas, hoje são 16 atletas, mas tem um suspenso, então são 15 atletas votando e mais 6 clubes, que são os clubes que são campeão brasileiro e por aí vai. Bom, nós temos uma situação, Renato, de 3 chapas concorrendo a esse próximo pleito eleitoral. Pelo menos até o dia 25 de fevereiro pode-se registrar chapa, então até o momento são 3 que nós sabemos, mas pode ser mais ou pode ser menos. Eu gostaria que você, como um importante ciclista brasileiro, fizesse uma avaliação de como está o ciclismo brasileiro e se você acha que precisa de mudanças nessa próxima gestão, por favor. Bom, mas eu acompanho o ciclismo, praticamente eu nunca deixei de acompanhar o ciclismo desde que eu, no caso, parei de competir. Olha, Mazarão, eu posso te dizer o seguinte, o ciclismo precisa de uma mudança urgente, já passou, na verdade, da época da mudança, né? Nós temos aí uma administração que vem há 20 e poucos anos atuando, e eu vou te dar alguns exemplos, inclusive você conviveu ou viveu a década de 80, né? Que o Brasil era um país respeitado lá fora, era um país onde os ciclistas ou a seleção ia, com certeza trazia medalhas ou bons resultados. E nós tivemos aí, visivelmente, o último campeonato pan-americano que foi realizado em São Paulo, que foi assim um fracasso da equipe brasileira. Mas, de repente, os atletas nem têm essa culpa. Eu diria para você que isso é resultado de um trabalho que não está sendo feito na CBC ao longo do ano, porque o nível técnico dos ciclistas brasileiros hoje é muito baixo. Mas é extremamente baixo, não tem a comparação. Mas, Arão, você é um cara que já ganhou etapas da Volta a Portugal, que é uma prova duríssima. Eu também já ganhei etapas da Volta a Portugal. Só para você ter uma ideia, eu, juntamente com Jair Braga, nós, correndo por uma equipe belga, nós ganhamos a Volta da Bélgica. Pensa nisso, cara. Nós, brasileiros, ganhando uma Volta da Bélgica, onde é o berço do ciclismo mundial. Então, você veja bem a diferença que existe hoje, do atual ciclismo de hoje, com equipamentos e tecnologias extremamente avançadas, muito diferentes do que nós tínhamos antigamente, né? E os resultados, a média horária, as provas que nós fazíamos na época, elas são muito parecidas com as de hoje. Eu estou falando de ciclismo brasileiro, tá? Vamos dividir isso aí. Europa é uma coisa, Brasil é outra. Mas o nível técnico decaiu muito. E naturalmente, o ciclismo precisa de uma mudança muito, muito urgente, né? Então, eu espero que quem vier a ser o vencedor dessas eleições, que realmente coloque a mão na consciência e seja feito um trabalho. Primeiramente, não adianta, mas o trabalho vai ter que ser recomeçado, vai ter que ser feito. Isso é opinião minha, opinião do Renato Ferrari, tá? Uhum. Vai ter que fazer um trabalho de base para voltar a renovar ciclistas novos e também não deixar de ter o intercâmbio internacional. Intercâmbio internacional é como você fazia na época as provas que inclusive eram passadas ao vivo na Globo, que todo mundo ficava ansioso esperando os domingos de manhã vendo uma Copa América, uma Copa da República, e você atuando no ciclismo paulista, eu digo, né? E então, assim, o ciclismo precisa de intercâmbio internacional para elevar o nível, para dar ritmo de competição, mas vai ter que ser feito um trabalho de base. Como vai ser feito esse trabalho, eu não tenho como te dizer agora. Isso é um planejamento que não deve abranger só o ciclismo de estrada. Estou falando de outras disciplinas também, que envolve o nome ciclismo. A gente fala ciclismo, mas são para várias disciplinas. Que a CBC tem que olhar isso com outros olhos e não permanecer do jeito que vem sendo feito nesses últimos 20 e poucos anos aí. Essa é a minha opinião.
Posso dizer, então, Renato, que nós estamos juntos nessa luta, certo? É isso que você está dizendo, né? Estamos juntos para buscar essa renovação, é isso? Com certeza, Mazarão, com certeza, porque você é um cara que tem esse conhecimento. Não vou dizer que os outros não tenham conhecimento. Pode ter o conhecimento, mas por que não foi feito um trabalho até agora? Por que não foi feito um esforço tremendo, usado as verbas, de repente, de forma correta? Não estou me referindo a nenhum outro tipo de situação, mas eu digo assim, eu acredito, nunca tive nenhum cargo confederativo, mas eu acredito que existem verbas, né? Eu acho que a grande chance do Brasil ter dado um up muito grande foi na época que o Brasil foi escolhido para realizar os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, que na época eu morava lá, e também os Jogos Olímpicos. Eu acredito, tenho certeza absoluta, de olho fechado, eu posso falar que existiram verbas para fazer um trabalho a longo prazo, para formar atletas de nível. E será que isso foi feito? Na minha opinião, não foi feito. Então, assim... E outra coisa, né, Mazarão? Eu acho que em toda administração, seja ela de confederação, federação, município, estado, Brasil, tem que ter renovação. Uma pessoa não pode ficar ali eternizado ali. A própria pessoa ela tem que abrir caminho para que outras cabeças, para que outros pensamentos, para que outras equipes possam atuar e mostrar suas ideias, seu trabalho. Não é possível que as coisas permaneçam sempre na mesma pessoa durante tanto tempo, né? Essa é a opinião minha. Eu sou uma pessoa super democrática, eu tenho uma certa visão das coisas e o meu pensamento é esse, que ninguém precisa se eternizar num determinado posto. Eu acho que é importante deixar o caminho aberto para que outras pessoas também possam atuar. Concordo plenamente, Renato. Então, como nós já estamos terminando esse podcast, eu diria para você, só para concluir aqui, né? O nosso presidente da Confederação, Fernando Nabuco, na época que você foi o Renato Ferraro italiano, né? Vivendo na Itália, e eu posso dizer para você de carteirinha, porque eu tenho cidadania italiana também, viu, Renato? E a gente, eu digo que eu não estou parlando tão bem quanto você, mas também, você que dominou aí agora o idioma, eu fico muito feliz de nós podermos naquela época estar com o Fernando Nabuco, que na minha opinião foi o melhor presidente de Confederação Brasileira até hoje. Você concorda comigo? Olha, eu concordo, Mazarão. Concordo que eu vivi duas fases muito bacanas do ciclismo, tá? Porque foi a fase desde quando eu saí do Paraná, né, para São Paulo, atuando na Pirelli, depois Caloi, KPM, outras equipes e tal. Mas eu acho assim que as duas administrações, de coração, mas de sinceridade, eu acho que o Nabuco foi a melhor atuação, foi a melhor fase onde o ciclismo brasileiro deu um salto muito grande a nível mundial, tá? Mas tivemos uma base boa também na época do Bruno Caloi. Eu não posso deixar de dizer isso. Não vou dizer que foi o melhor, mas ele também foi uma pessoa que investiu muito, colocou muito dinheiro e fez um bom trabalho, porque o senhor Bruno ele tinha o ciclismo no coração. Ele amava o ciclismo, que veio de uma tradição do seu Guido, o pai dele. Então, agora, profissionalmente falando do esporte ciclismo, foi a época do Fernando Nabuco, onde realmente o ciclismo deu um salto muito grande e onde o Brasil conquistou talvez os melhores títulos aí na década de 80. Muito bem, Renato. Eu deixo aqui agora a sua despedida, você pode se despedir e depois nós vamos encerrando por aqui, tá bom? Mas muito obrigado a você, Adriana, a todo o pessoal da tua equipe aí pela oportunidade, e sempre que houver oportunidade, contem comigo. E vamos torcer para que o Brasil realmente tenha um outro rumo no ciclismo, né? Quem vier a comandar o ciclismo, que faça realmente um bom trabalho e que se dispõe, né? Já que a pessoa se propõe a fazer, então tem que se dispor com alma, coração, com dedicação, com foco para fazer algo deixar pelo menos um legado bacana pelo ciclismo, né? Tá bom. Para dar uma continuidade. Agora, uma coisa eu preciso para encerrar aqui. O seu voto é meu, certo? O
meu voto é seu. Opa, era isso que eu precisava. Ô, Renato, Então. tchau, querido. Que o Brasil tenha Marcos Mazaron, então. Um abraço, Renatão. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Muito bom aí, ó. Temos aí o voto do Renato já e outros aí também, né? É isso aí. Então, pessoal, um abraço a todos vocês. Hoje o nosso podcast esticou um pouquinho, mas foi por uma justa causa. É isso aí. Um abraço. É isso aí. Tenho certeza o Marcos estará lá sim na presidência. E para você que vota, como eu já falei, tá aqui o seu candidato, tá bom? Não tem outro, não. Tá aqui o abraço. candidato é Marcos Mazaron. Esquece os demais aí, beleza? Da minha parte, eu vou ficando por aqui. Pega o exemplo desse casal aí, fim de semana tá chegando. Pega a tua família, vai pegar tua bike também, vai para Ibirapuera, vai para um parque perto da tua casa, uma praça, mas vai pedalar em família que é muito bom, beleza? Até a próxima semana e tchau, tchau. Tchau, pessoal.